Sabe aqueles problemas que você acha que tem? Então, eu tô pra te dizer que a partir do momento em que você desliga a tela do seu celular, ele desaparece. Acredita nisso? Sejam bem-vindos a mais um Falei Bela. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu escrevi há um tempo atrás no meu Substack e o título é Quem deu o microfone para esse desconhecido? E esse texto ele tem muito a ver com um comportamento que eu repito dia após dia e que eu acho que você também aí de casa deve repetir, que é o de ficar mexendo ali, rolando o feed, seja do Instagram, do TikTok, Shorts, o que for. A inspiração para esse texto e para esse vídeo que eu tô fazendo aqui agora começou porque há um tempo atrás eu comecei a perceber que antes eu tinha uma certa sensação de prazer, né, em ficar rolando o feed, vendo assuntos aleatórios, vídeos engraçados e por aí vai. Só que teve algum momento em que eu não sei o que aconteceu com o meu algoritmo, em que ele entendeu que eu gostaria de receber diariamente conteúdo sobre os especialistas, supostos especialistas na verdade, sobre qualquer coisa. Então ele começou a indicar para mim vídeos de supostos entendedores da mente humana, que eu nem sei dizer para você na verdade se são psicólogos ou psiquiatras. Na verdade isso nem é necessário, né? Porque hoje na internet todo mundo pode emitir uma opinião sobre alguma coisa e às vezes não só com ar de opinião, mas com ar de autoridade, do tipo, é isso aí mesmo que eu tô falando e pronto, e acabou. Então eu comecei a receber esses vídeos e eles tinham temas variados, eles iam desde saúde mental até carreira, relacionamentos, e aquilo vai virando uma grande bola de neve na nossa cabeça, né? Porque a gente é bombardeado de informações o tempo todo. E essas informações, elas vêm com o cunho de ditar como você deve se comportar, o que você deve sentir, como você deve agir diante de algumas situações. E sempre vem carregado daquela pontinha de toma cuidado, fica de olho, se isso não está acontecendo na sua vida como eu estou dizendo, tem alguma coisa errada aí. E o que isso causa na gente? Uma ansiedade tremenda, né? Eu já me considero uma pessoa ansiosa, mas mesmo que eu não fosse, eu tenho certeza que do outro lado aí me assistindo devem ter pessoas que passam pela mesma situação que eu, que é tá olhando o feed e aí tá tudo bem, aparentemente a minha carreira tá indo bem, meu relacionamento também, e aí do nada cai um vídeo ali pra mim falando 5 erros comuns em relacionamentos que estão prestes a acabar. Ou melhor, 5 erros silenciosos de relacionamentos que estão prestes a acabar. Pronto, acabou ali. Aí eu vou ver o vídeo. Se tiver uma coisa que às vezes bate, ou então que eu vou tentar me encaixar naquilo, porque a gente também quer se sentir pertencente, né? Acabou meu dia. Acabou meu dia, já vou ficar mal-humorada, talvez isso até acabe respingando em quem tá comigo, e isso é muito ruim. Mas eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa nesse barco e que muita gente faz a mesma coisa. E esses dias eu tava refletindo sobre isso, sobre o quanto isso tava me afetando, e aí sozinha eu cheguei à seguinte pergunta: por que você tá dando tanta credibilidade assim pra uma pessoa que você nunca viu na vida? Entende? E é engraçado porque a gente muitas vezes não tá procurando algum problema, mas eles vão aparecendo na nossa frente e mesmo que ele ainda não exista, a gente tenta se encaixar dentro dele. E a gente ama um manualzinho, né, de instruções, a gente ama saber os 5 passos ou as 5 dicas para chegar em um determinado patamar ou para conquistar o relacionamento perfeito, só que isso é uma grande armadilha, né? E junto disso vem também os comentários, porque quando a gente consome um conteúdo como esse, então eu vou dar um exemplo aqui, 3 erros comuns que você comete que te fazem se tornar uma pessoa mais depressiva. Vai vendo, tá, gente? E esse tipo de conteúdo que eu tô dando exemplo aqui é uma coisa que aparece direto pra mim, tá? E que às vezes nem são de pessoas que estudaram sobre isso, então nem são de psicólogos, psiquiatras, terapeutas, nada disso, tá? São de pessoas completamente aleatórias, mas que decidiram falar sobre o assunto e decidiram trazer ali uma espécie de laudo
para que as pessoas fiquem em casa tentando se encaixar em uma coisa ou outra. Então, às vezes, esse tipo de checklist aparece no meu feed, e aí eu não só me afeto pelo conteúdo que está sendo dito ali, mas também pelos comentários, porque as pessoas emitem várias opiniões que podem divergir do que o conteúdo está dizendo ou não, mas que também acabam formando a minha opinião sobre tudo aquilo e fecham o meu diagnóstico. Então, eu vejo um vídeo falando sobre depressão e ansiedade generalizada, por exemplo, eu vou falar, nossa, mas eu bati esse checklist de 3 coisas. Meu Deus, acabei de entender tudo. Eu tenho depressão e ansiedade generalizada. Meu Deus, deixa eu ler aqui os comentários. Aí chega lá nos comentários, gente, eu também sinto isso e tenho toque, sei lá. Aí, imediatamente pronto, eu acho que eu também tenho toque. E isso vai virando uma bola de neve, gente, assustadora. E eu tenho notado que isso tem acontecido cada vez mais, o que é uma loucura, porque a gente fica o dia todo consumindo isso e isso vai, de uma certa maneira, contaminando a gente. E a gente vai acreditando cada vez mais em coisas que foram impostas, né, pra gente ali em forma de conteúdo, que no final das contas pode interferir muito na nossa vida ou no nosso dia, nas nossas próximas semanas, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, porque pode ser que eu estivesse totalmente feliz com o meu trabalho, mas aí eu vi um vídeo no TikTok falando dos 5 sinais de que você não é um funcionário valorizado ou respeitado dentro da empresa. Eu, de alguma forma, ali me encaixei em um desses sinais e acabou pra mim ali. A partir daquele momento eu comecei a pensar seriamente sobre isso. Nossa, realmente, parece que eu não sou valorizada ou respeitada na minha empresa. Nossa, o que eu tô fazendo então nesse lugar? Eu acho que a melhor alternativa é sair dessa empresa, é procurar alguma outra coisa. Então, vocês estão entendendo? Pelo menos é por esse caminho que a minha mente vai, tá? Eu não sei se com vocês acontece a mesma coisa, mas depois que eu publiquei esse texto no meu Substack, eu conversei com algumas pessoas que leram e elas falaram a mesma coisa pra mim, que é, eu sou desse jeito. Então, se eu vejo um conteúdo sobre relacionamento que vai acabar, eu já acho que o meu tá nesse caminho, ou que eu tô vivendo um relacionamento tóxico. Eu entendo que a nível de informação é importante, né, a gente consumir coisas, quanto mais a gente souber sobre um assunto, melhor, mas a gente precisa ter um filtro que eu entendo que ele existe. Então, na nossa cabeça, quando a gente vê um vídeo desses, no fundo, a gente sabe que isso tá errado, que alguém ali tentando ditar regras ou tentando colocar a gente dentro de uma caixinha que não cabe, mas mesmo assim a gente se contamina com aquilo. Essa coisa da gente se autodiagnosticar, ela tem acontecido tanto que eu vejo também não só as pessoas que consomem conteúdos desses supostos especialistas e fazem ali um autodiagnóstico, mas também eu tenho visto muita gente trocando a terapia real com pessoas reais preparadas para aquilo, para fazer uma sessão com o ChatGPT, por exemplo. E isso também é uma coisa assim que me dá muita agonia, gente, porque a gente precisa entender que esses conteúdos que essas pessoas fazem, eles têm o objetivo de pegar o maior número de pessoas possíveis ali. Então, eles jogam muita coisa generalista e que não cabe pra gente, entende? Então, um criador de conteúdo que fala sobre saúde mental, que tá lá jogando 3 comportamentos de uma pessoa que sofre de síndrome do pânico, ele precisa entender que isso é perigosíssimo. E eu entendo que é uma profissão difícil para as pessoas que realmente fazem dela um ofício mesmo e que querem atender as pessoas, querem ajudar pessoas, e eu entendo que é difícil, né, tá cada vez mais difícil ter pacientes e atingir as pessoas, mas eu espero que aqueles que realmente são bons e têm o objetivo de trabalhar da maneira correta não façam isso, porque isso é muito ruim. A gente sabe que as pessoas são muito vulneráveis a esse tipo de coisa e isso interfere muito na vida delas, sabe? Se você acha que se autodiagnosticar a partir de um vídeo do TikTok vai fazer com que a sua vida mude, com que você tenha mais sentido nas coisas,
você tá totalmente enganado. Então esse é um recado que eu tenho para trazer aqui, porque talvez essa seja a única forma das pessoas que estão sofrendo, assim como eu, com esse tipo de diagnóstico, né, entenda que isso tá errado e que isso precisa parar para ontem, sabe? Ter um diagnóstico completo da sua vida, seja ela amorosa, profissional, pessoal, da sua saúde mental em 60 segundos é bizarro e perigoso. Então, se você sente que de alguma forma esses conteúdos te afetam mais do que deveriam, e provavelmente isso acontece, leve isso pra terapia, gente. E, assim, terapia mesmo, tá? Porque essa é a única forma de você garantir que esses assuntos não te incomodem mais dessa forma. Esse é um recado que eu deixo aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo e não deem confiança para qualquer desconhecido, tá bom? Na dúvida, tira o microfone dele, deixa do mudo